Olá, ungidos, tudo bem com você? Aqui é o pastor Elvis Oliveira, da Igreja da Paz, e quero mais uma vez compartilhar um vídeo poderoso com você. A relação do discípulo com o discipulador. São 7 pontos importantíssimos. Eu quero falar hoje, primeiramente, dos 3 primeiros. Depois, com certeza, vamos ter um vídeo maravilhoso, onde eu vou estar falando dos outros 4. Nesse vídeo, falaremos dos 3 primeiros pontos. Primeiro ponto é abdicando do individualismo. Deixa eu falar para você. Esta é uma área que as pessoas enfrentam muito dificuldade. Por quê? Porque nós vivemos em um momento, em uma geração totalmente individualista, né? Eu sou melhor, eu quero isso, eu tenho isso. E dentro desse contexto de um verdadeiro discipulado bíblico, nós podemos ver na pessoa de Jesus, que é o grande padrão, o grande exemplo, Jesus abdicando de tudo que é eu. Jesus sempre, ele deixa claro, né, que ele só fazia aquilo que o Pai o dissesse. Então, queridos, deixa eu lhe falar. Se você quer viver o discipulado, entrar no discipulado, mas não abdicando do individualismo, isso não é discipulado bíblico. Eu tenho enfrentado e passado por grandes experiências no meu discipulado, com o meu discipulador. E eu quero falar um pouco para você que, olha, não foi fácil. Eu vim de um contexto familiar e de um contexto aonde se falava e se vivia muito este eu. Talvez você também está vivendo esse contexto. E através desse discipulado bíblico e profundo, tudo isso foi mudando. Porque eu entendi que agora não era só mais eu, mas agora eu tenho um discipulador, uma pessoa que Deus escolheu para colocar sobre a minha vida como uma cobertura. Nós sabemos que se discipulado é um mandamento de Deus, e que é, e o maior que ele deixou para a sua igreja, baseado em Mateus 28, versos 19, então eu preciso entender que assim como Deus me levou a nascer num lar aonde eu tenho um pai e uma mãe para gerar essa cobertura sobre a minha vida e proteção, Deus também. Eu estou falando de uma forma biológica, mas agora eu estou falando de uma forma espiritual. Deus também, na nossa vida espiritual, está nos preparando e colocando sobre as nossas vidas uma cobertura espiritual, um pai espiritual. Então, uma vez que Deus me dá um discipulador, alguém para cobrir a minha vida espiritual, alguém para se tornar o meu pai espiritual, queridos, aí tudo muda. Porque eu não posso pensar mais só em mim. Eu não posso mais gerar essa mentalidade, né, pobre. Porque aquele que pensa só em si, ele é egoísta. Então é uma mentalidade pobre. É uma mentalidade, infelizmente, que o mundo aprecia muito. Mas o reino de Deus é totalmente diferente. Então hoje eu não penso só em mim, né? Eu não penso só no eu, mas agora a minha forma de pensar é nós, né? É vamos, é conseguiremos. Então, eu sempre tenho que pensar que sozinho, dificilmente eu vou chegar em algum lugar. Mas se eu andar com aqueles que realmente Deus colocou sobre a minha vida, que é meu discipulador, minha liderança, sabe, queridos, vai ser totalmente diferente o meu desenvolver espiritualmente e também as minhas grandes conquistas espirituais. Segundo, a submissão e obediência
ao discipulado e também você pode considerar ao discipulador. Deixa eu falar uma coisa para você. Em 1 Samuel 15, 23, fala que a insubmissão, a desobediência, é como um pecado de feitiçaria. Então, queridos, o verdadeiro discipulado bíblico nos ensina a sermos obedientes, submissos e transparentes. Jesus, quando ele está ali no monte, próximo a ser realmente preso pelos soldados romanos e pelo o apoio que eles receberam do traidor de Judas, Jesus, ele olha para Judas não mais como uma pessoa, mas como o próprio Satanás manifesto na vida de Judas. E ele diz: aí vem o príncipe deste mundo, do qual com ele não tenho parte. Um verdadeiro discípulo de Jesus e que vive o verdadeiro discipulado bíblico, ele é transparente, ele é verdadeiro. Por quê? Porque ele entende e compreende que a transparência anda junto, ligado à obediência e submissão. Então, para vivermos um verdadeiro discipulado bíblico, é importante entendermos que precisamos, sim, ter uma vida de transparência, ter uma vida de submissão e obediência àquele discipulador, àquela autoridade que Deus colocou sobre as nossas vidas. Não importa se essa pessoa falhar comigo, falhar com você, enquanto ela estiver como autoridade sobre a minha vida e sobre a sua vida, faça a sua parte. Eu decidi a fazer a minha parte. Então, se eu quero viver um verdadeiro discipulado bíblico, eu preciso, dentro do relacionamento discípulo-discipulador, eu como discípulo, eu preciso ser obediente, submisso e transparente com o meu discipulador. Terceiro, andar na luz. Sabe, irmãos, coisa linda é andar na luz. Quanto mais nós vivemos esse discipulado bíblico e verdadeiro, nós vamos andar próximo da luz. Quem é a luz? Jesus, Deus, o Espírito Santo. E eu tenho certeza que você quer andar na luz. Agora, olha só, andar na luz é realmente andar longe das trevas, da escuridão. Agora, como realmente andar nessa luz? Através de um discipulado bíblico. Queridos, é impressionante. Antes de eu viver esse discipulado tão maravilhoso, eu lembro de algumas experiências, porque por mais que nós queiramos ser santos, ser puros, irmãos, viver na luz, na santidade, vamos falhar. Às vezes, não são pecados grosseiros, né? Adultério, prostituição, sabe, queridos? Pecados gravíssimos. Não, às vezes é até a forma de nós falarmos com alguém, falarmos com falta de amor. Isso é pecado. Para Deus não existe pecadinho nem pecadão. Então, olha só, o discipulado bíblico nos leva a compreender, a entender, a amadurecer e principalmente andar na luz. Por quê? Porque, meu irmão, minha irmã, você não precisa pecar. Olha só, esse discipulado bíblico gera em nós realmente uma bênção que é a prevenção. Nós já ouvimos tantos médicos, né, e tantos profissionais
na área da saúde falar que o melhor remédio é a prevenção. Então, o andar na luz, através desse discipulado bíblico, é andar em prevenção. Sabe por quê? Esse discipulado nos leva a realmente ter um relacionamento tão maravilhoso com o nosso discipulador, que olha, eu não preciso pecar para ter que abrir o meu coração com ele. Eu já abro o meu coração com ele na tentação. O pecado não chega em nossas vidas ou na nossa porta e bate e diz, já estou entrando. Não. O pecado, para ele ser concebido, tem as suas fases. E se você viver esse verdadeiro discipulado bíblico, com certeza você vai aprender esse segredo da prevenção. Eu não preciso ter que confessar o pecado, se eu aprender através do discipulado a confessar a tentação. Eu lembro de algo que aconteceu em Fortaleza, quando eu estava em missões, ajudando e cooperando a equipe do pastor Eibe Uber na fundação da nossa igreja sede em Fortaleza. Eu lembro que eu, o Gildo, pastor Rai, nós fomos os primeiros a estar chegando, né, e começando ali o trabalho. E eu lembro que depois a equipe toda foi chegando e nós então começamos a abrir muitas células, o trabalho começou a crescer, mas eu tive uma experiência impressionante. O pastor Eibe já tinha chegado, já estava lá, nós já tínhamos começado o discipulado e a minha esposa queria tanto uma mesa bonita, né? E havia uma loja em Fortaleza chamada Jacaúna e eu fui e comprei uma mesa tão bonita, coloquei lá. Quando a minha esposa chegou da igreja, estava discipulando as suas discípulas, ela viu a mesa, amou a mesa, mas ela me fez uma pergunta, mas toda mesa bonita tem que ter um vaso bonito. E eu falei, mas você não tinha falado do vaso? Como sempre as mulheres nos surpreendem. Ela falou, mas eu pensava que você já entendia disso. Sabe, querido, eu disse para ela, eu vou então comprar esse vaso bonito. E eu lembro que eu fui na Praça José de Alencar, no centro de Fortaleza, comprar esse vaso. E quando eu chego lá, queridos, havia vasos lindos, maravilhosos, mas tinha uma banca de revista. E tinha um cartaz de uma moça muito mal vestida. E de repente eu olhei para aquele cartaz. Mas virei logo o meu rosto e aí o maligno é muito sujo, né? Já chegou falando, você viu? Eu falei, só nos meus pensamentos. Eu vi, mas ver uma vez só não é pecado. Ele falou, onde é que está na Bíblia? E a partir dali, queridos, o inimigo tentou colocar tantas coisas na minha mente. Por exemplo, eu lembro claramente o inimigo colocando assim, olha, na internet tem muito mais. A 2 quadras, 3 quadras descendo essa rua, tem outros lugares onde tem muitas mulheres lá. Você está entendendo? Para você. Sabe, irmãos, eu comprei aquele vaso muito bonito, mas eu corri para o estacionamento, onde eu peguei o telefone que estava dentro do meu carro, liguei para o pastor Eibe, ele estava em reunião. Eu falei, meu pastor, me dê 5 minutinhos, só para me abrir o coração. E ele falou, olha, então vou dar um intervalo aqui na reunião que eu estou fazendo e eu te atendo. E eu falei tudo o que aconteceu para ele. Ele me deu um abraço, né, espiritual e falou, mas eu já falei para vocês, banca de revista, tem coisas boas, mas tem algumas coisas que você tem que tomar muito cuidado. Eu falei para o meu discipulador, pastor Eibe, muito obrigado, pastor, por você estar me ajudando nesta área. E ele então falou, vamos orar agora em nome de Jesus. O pastor Eibe começou a orar pela minha vida, como meu discipulador, como meu líder e a minha cobertura. Sabe o que aconteceu, querido? Aqueles pensamentos que o inimigo estava colocando na minha mente, na minha cabeça, sabe, me motivando a me lançar no pecado, foi totalmente anulado. E eu saí dali cantando vitória,
para a glória de Deus. Sabe por quê? Porque eu decidi andar na luz. Eu decidi andar em transparência. Eu decidi a confessar a tentação para não ter que confessar o pecado. Eu quero te desafiar, em nome de Jesus, a viver esse discipulado bíblico e verdadeiro. A realmente saber se relacionar com o teu discipulador. Viva esse grande segredo que só o discipulado pode dar para nós. Seja alguém que ande na luz. Aprenda a confessar a tentação para não ter que confessar o pecado. Esses são os 3 primeiros pontos desse tema maravilhoso. A relação do discípulo com o discipulador. E eu quero desafiar você a assistir o próximo vídeo com os 4 últimos pontos desse tema. A relação do discípulo com o discipulador.